Bom, então, assim, eu tenho assim, uma certa referência dentro desse métier, né, da música, jovem, né, do rock. E nos anos 80, molequinho, eu tive minhas bandas, Zona Urbana, Para-Choque antes, depois Vencedor da Cura. Depois dos anos 90, eu tive a Primeira Pedra, que talvez tenha sido uma das maiores projeções. Depois terminou a Primeira Pedra, eu fiz o Bola de Pedras Cavernas, que era muito parecido com aquele clima do Mamonas, né? Mamonas Assassinas. Depois eu olhei circular novamente aquela falta de pessoas que acreditam no projeto. Falei, pô, vou fazer uma carreira solo. E, de uma certa forma, foi até bem sucedida. Teve 2 anos tocaram na rádio, tocou na rádio não só aqui em Goiânia, Minas Gerais também, Belo Horizonte. E, e assim, aí voltei para Goiânia, que ficou muito popular essa carreira solo. Eu tocava na televisão. Eu vi seu clipe na televisão, naquele programa do Pena. Sim, o Radar. A gente fez o clipe rodou na MTV, na época tinha. Tem até uma passagem dessa época que eu fui no programa do Tunisac. E aí, bicho, foi uma coincidência que eu morava num lugar do lado de uma escola. E a professora morava nesse prédio, eu não sei como, de uma certa forma, a molecada do colégio lá era um menininho mesmo, teve acesso ao meu trabalho. E nesse dia lá nesse programa, bicho, na hora que eu entrei, só essa turma tava lá, cara. E foi mó alvoroço, cara. E começaram a tocar, eu pedi pra a gente levar o CD, né? E você escolhia qual faixa você ia divulgar. Porque, né, eu era independente, eu pedi um ska. Bicho, eu comecei a pular, né, cara? Pular, não tinha microfone, não tinha que tocar nada, era só dublagem. Cara, esse Turizac ficou puto da vida, cara. Falou, o que esse cara tá fazendo aqui no meu programa, cara? O cara tá roubando meu show. Eu passava correndo, a molecada pulava, foi uma loucura. Nunca mais voltei nesse programa. Ele nunca deixou também. Nunca mais deixou, justamente por isso, né? Tem uma história do Raul Seixas com o Silvio Santos, né? Que ele foi lá e roubou o público. O Silvio Santos ficou puto com o cara, então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então tá, aí isso foi no final dos anos 80. Teve um show seu, solo, do Colégio Ateneu Dom Bosco. Ah tá, isso aí não foi muito legal não, era para ter sido lançamento. E aí a gente já se envolveu com o produtor, e já um pessoal assim, já menos honesto, né? E aí a gente trouxe uma banda de fora, banda Surto, e o que a gente tinha assumido fazer, a gente fez, bancou, né? Financiou a parte. Só que o pessoal desviou a verba e foi bem mal planejado, não foi tão legal assim. Mas voltando atrás, final dos anos 80, como no Doença Procura da Cura, não tinha pessoas. Tinha um amigo meu, nessa época, que tocava baixo, Juarez Petrilo. Falei, não, você vai tocar guitarra. Eu fiz com o outro, você vai tocar teclado, você vai tocar guitarra. Não sei tocar, você vai tocar guitarra. E aí o pai dele, José Petrilo, cineasta, José Petrilo, o pai dele, queria que ele fosse artista. E na visão dele, ele não tinha conseguido ser artista. E ele visualizava no Juarez uma possibilidade de ser artista. E ele deu uma força, cara. Na hora que eu falei que ele ia tocar guitarra na banda, ele já foi atrás de uma guitarra. Ele comprou uma guitarra pro Juarez. Sabe? E a partir daí a gente começou a tocar. A gente ficou uns 6 meses, eu e ele tocando guitarra e baixo no fundo da casa dele, da Daléu. E tocava. E aí, bicho, eu falei, não, agora a gente precisa arrumar uma bateria. Precisa arrumar um baterista, né, velho? E aí eu tinha um primo meu que tinha parado de tocar para fazer vestibular de medicina, hoje é médico e tudo mais. E aí eu pedi a bateria dele emprestada, ele emprestou durante um mês. E aí a gente arrumou um baterista, que já tinha tocado, que a gente outro, na verdade era um cara muito eclético, tocava baixo, tocava bateria, tocava guitarra, do Rubinho. E aí, bicho, era inusitado, porque a gente era cedo, fissurado, né? A gente acordava, o Juarez pegava o carro do pai dele,
ela quer para ensaiar, né? Emprestava tudo. E aí a gente ia lá na casa do Rubinho, cara, a gente subia lá no apartamento dele, acordava o cara, sabe? Acordava o cara, ele tomava o Todd dele, e a gente ia lá para casa do Juarez e ensaiava. E aí a gente começou com o nome Casa dos Sonhos. Depois, eu fui para São Paulo, eu vi um show do Hollywood Rock, do Bon Jovi, velho. E aquela energia toda do hard rock, eu falei, pô, bicho, que paulada, eu voltei pro Goiânia, eu falei, não, eu quero fazer um som agora, né? Voltar minhas raízes, zona urbana e tal. E aí a gente ficou tocando, que já tinha uma... Que ano? Isso foi em 89. Né, o pessoal estava na cena, né, então sempre tocava. E aí surgiu o Marcão Adrenalina. O Marcão era um cara, o cara é um produtor nato, né, cara? Ele pegou e virou, a gente estava querendo ter um novo nome, a gente fazia apresentações com esse nome antigo. E eu fiz uma série de nomes, Não tinha pegado nenhum. Uma vez o Juarez foi para Brasília, que ele tinha vínculo lá, inclusive agora ele mora lá, tem seu projeto na música eletrônica, está indo muito bem, tem um festival, né, o Universo Paralelo. E aí o Dario é muito amigo do Marcão, e aí veio com esse nome, Primeira Pedra. Na verdade, era para ser o livro autobiográfico do Marcão. Livro? Livro. O Marcão Adrenalina tinha um projeto naquela época de lançar um livro dele. Infelizmente não aconteceu, né? O Marcão também nos deixou. Quantas pessoas nos deixaram? A gente se emociona um pouco. Mas então, aí ele fez ele veio com esse nome, né? Primeira Pedra. Aí eu falei, pô, eu era bem encrenqueiro, né? Eu gostava de impor a minha ideia. Mas eu falei, pô, esse pedra aqui tava nos nomes, né? Eu tinha botado assim de pedra no meu corpo. Não, então tá, tinha que assim, né? Metade é sua parte, primeira e a outra metade pedra. E foi daí que eu já vinha com o meu pseudônimo, né? Boris. Isso eu tinha criado lá no... Na verdade, o Boris surgiu para escrever as letras do Restos da Cultura. Era o Boris Bertioga. Uma pessoa. O Boris faz uma miscelânea, né? É Boris, que é o nome russo, isso liga ao Renato Russo. Né? Boris também era o nome do baterista do The Cure, Boris Williams. E aí eu fiquei Boris. E depois, com Primeira Pedra, virou Boris de Pedra, porque tinha o Axl Rose, Guns N' Roses, né? Boris de Pedra. E o D, uma vez eu contei isso na agência de publicidade que eu trabalhei muito tempo como redator publicitário. E aí foi um dia que eu ganhei o meu chefe de criação, né? Eu falei que era Boris de Pedra. Então, mas por que o D? Eu falei por causa de Robert De Niro. Cara, foi... Ganhei sim, ganhei todo mundo. Então aí eu comecei a usar, né, esse nome Boris de Pedra para assinar minhas canções. Então tá, aí a gente ficou tocando um ano e tal, com essa formação, era o Rubinho ainda, e um dia o Rubinho lencou. Não quero mais tocar e tal. Talvez quisesse fazer o vestibular. E aí tinha um amigo nosso, cara, também. Magela foi um cara muito importante dentro dessa... O Magela não é um cara mais velho, ele sempre ficou em quadrinhos, rancherox. Ele gostava muito, ele apoiava muita gente, sabe? Quando a gente montou a banda, cara, ele já tinha mexido com teatro, ele trabalhava numa produtora agência de propaganda, muito grande na época, pegava todos os... Tinha contato com o governo, né? Então, a gente precisava de fotos, a gente não tinha nem noção, mas já armava, sabe? Pegava o fotógrafo da agência, marcava, fazia fotos que a gente precisava trabalhar, sabe? Fazia muita coisa. E aí, ele e o Xuxa, que era o irmão, que é ainda, né? Irmão do Juarez, tiveram a ideia de colocar o baterista Língua Solta, o Marco Aurélio, na banda. Eles achavam que ia dar certo e tal. E a relação da banda lá estava desgastada.
E aconteceu, né, cara? Só que na época a gente tinha um cara, o Lafayette. O Lafayette era o baixista. Ele entrou no baixo e eu fui só pro vocal. E a gente fez um show, foi até no casamento do Juarez com a Adriana. Hoje é DJ e canta. E a gente foi tocar uma música e o Lafayette, cara, ficou nervoso. Ficou nervoso, não deu conta de tocar, errou. E sim, eu não perdeu o pique, eu já entrei assim, não, tá de recuperação. Tomei o baixo do cara, já peguei e comecei a tocar. Nisso uma coisa eu tava tocando também, sabe? Aí rolou a parada. Era um trio. Isso, justamente. E aí depois... Eu assisti vídeo do Primeira Pedra. Não lembro onde, não lembro quando, foi na televisão. Isso, verdade, foi na TV Manchete. Na TV Manchete. Então, aí logo depois que teve essa apresentação meio assim de improviso, surgiu na hora e o negócio fluiu, aí o Marco ficou, daí o Magela conversava muito, E o Xuxa fizeram a cabeça dele, então vamos, acabando, juntou, né? Eu, o Juarez e o Marco Aurélio. E a gente começou a tocar. E aí a gente, na época eu participei de um concurso literário, já flertava há muito tempo, né, com a área literária. E eu ganhei o concurso literário. Era um texto, assim, eu tenho a história até hoje na minha cabeça. Eu já escrevi ele várias vezes, mas o original a gente perdeu. E rolou uma graninha. E com essa grana eu banquei a primeira demo da banda. Era Corpo Elétrico, Burro 29. E a partir daí, a gente ficou entusiasmado e falou, não, vamos gravar mais, né? Vamos gravar mais músicas. Vamos gravar. E nisso a gente começou a tocar ali, aqui. E eu sempre tive muito espaço na mídia impressa. O Jornal Popular sempre deu grande apoio. Talvez porque eu tenha aparecido lá menininho, né? 13 anos já frequentava. A mídia sempre te deu um apoio popular? Isso. Porque, de uma certa forma, as outras pessoas na época, um pouquinho, a gente era mais novinho, né? Chamavam a gente de sacanagem menudo, né? Ele veio uma puta pra caralho, o negócio se chamava de Renato Russo. Então, como a gente costumava ir lá direto, né? Pô, desde novinho, o cara já vinha aqui e pedia divulgação, então sempre, naquele momento, a gente sempre teve espaço, o pessoal, né, os jornalistas gostavam dessa atitude que a gente tinha, né? Então a gente estava sempre aparecendo na mídia. E aí, naquele negócio, como antes eu viajava para Brasília para comprar publicação, eu comecei a viajar para buscar show. Então o que aconteceu? Eu comecei a ir para São Paulo. Eu fui para São Paulo para arrumar show. E aí, na primeira vez que eu cheguei, cara, o primeiro lugar foi um bar que me dava vontade de ir embora. A gente chegou lá na casa noturna, eu sabia o que acontecia na noite, porque eu sempre estava lendo, né? Então, tinha lá Madame Satã. Eu peguei o ônibus em São Paulo, me hospedava em Santa Cecília e atrás da tal da Madame Satã. E chegava no lugar, batia na porta, apresentava o meu trabalho. E uma vez a gente chegou, a gente levou umas camisetas, a demo, e tinha uma turma lá, pô, os caras me escorraçou, cara, sabe? Tratou mal pra caralho, pô, a gente ficou assim, só que não dei moral, dei camiseta pra todo mundo e dentro pra todo mundo. E aí vazei, e continuei minha trajetória ali. 3 meses depois, deu certo aquela ida anterior e a gente tinha conseguido o show. Aí o Pierre, que era o cara que tomava conta da casa, uma figura nascendo em São Paulo, ele pegou e me chamou, falou, bicho, ele chegou a camisa da Primeira Pedra. Você lembra aquele dia e tal, aconteceu aquilo? Ele falou, você lembra, tá, ô bicho, pediu desculpa. Eu falei, não, deixa quieto. Aí ele falou assim, não, eu tomei todas as camisetas e dei daqueles caras. Eu acho que não merecia, você foi um trabalho legal. E valorizou, né, meu trabalho, né? E isso foi muito forte. E a gente tocou em vários lugares, inclusive numa casa que a gente só veio ficar sabendo depois do show, que era uma casa nazi-fascista,
sabe? Uns punks skinhead, né? Pô, ainda bem que eles não foram lá no dia. Mas tem algumas, a gente tocou também no Ter Tempo, a gente fechou a casa, foi a última banda no espaço, tinha outra casa na Santa Cecília, Retrô. Na Retrô foi engraçado, a gente tocou, já existiam os góticos, né? Os góticos, cara, todos, né? E eles não mexiam, cara, eles não mexiam. No final do show eu tirei esse microfone e chutei o pedestal. Eu falei, opa, teve que sair, assim, senão ele ia ser atacado pelo pedestal, né? E o show já mudou, os caras começaram a dançar e todo mundo ficou assim, né? Então a gente começou a ter, né, a gente foi para São Paulo por conta desses shows em São Paulo, a gente foi parar no Rio de Janeiro. A gente organizava de tempos em tempos umas turnês que nós mesmos fazíamos, né, bancávamos e tudo mais. E aí no Rio de Janeiro rolou da gente tocar no Garage Café, na Praça da Bandeira. E era do lado no point dos Hells Angels, brasileiros e tal. Engraçado que nesse show deve ter dado umas 13 pessoas, 7. Foi assim, sabe? Foi assim, um palcão legal. E dentro dessas pessoas estava lá o Rafael, que veio a ser o guitarrista do Planet Hemp. E depois ele veio tocar aqui em Goiânia, e a galera, quando o Planet Hemp já estava no auge, 96, 97, e assim, muita gente não me conhecia, né? Não conhecia o nosso trabalho. E ele falava, pô, bicho, vem uma banda daqui lá, que me, sim, né, me influenciou a ponto de eu querer montar uma banda. Que veio a ser, né, o Planet. E nessa época a gente começou a viajar, a gente tocou em Brasília, e o Hamilton Vaz Carneiro, diretor teatral, ele fez uma peça em Brasília. Ele foi contratado, montou uma peça lá, com apoio, né, da cultura local. E na apresentação final, quando terminou, eles fizeram uma festa e teve duas bandas que tocou. Uma banda lá de Brasília, o Vaca Sagrada, e o Primeira Pedra. E o Caetano Veloso estava nessa festa. Eu fiquei metro e meio Caetano lá, assim, sacando, não falou nada e tal. E vendo a gente tocando, né? Pá. E foi meio inusitado, né, cara? Caetano Veloso lá na sua frente, assistindo o seu show. E o mais inusitado foi que no dia seguinte, a gente retornando para Goiânia, a gente ainda tá pegando a rádio de Brasília e entrevista com o Caetano Veloso. Ele fala, nossa, o bichão teve uma banda muito legal, uma banda legal aqui de Brasília. Pô! A gente era de Goiânia, né, cara? Não sabia o nome, então ele fez referência a gente, né? E assim, a gente teve muita assim, falta de sorte também na nossa trajetória. Por exemplo, teve uma vez, a gente tocou aqui em Goiânia, teve um encontro nacional da Uni, e a Folha de São Paulo, na época, tinha um folhetim, era um espaço para me divulgar muito banda. E eles vieram no primeiro dia, e não chegaram a nos ver, né? Mas a gente sempre pegava, aparecia na mídia, ia no jornal, na época TV Manchete, saltava aqui, saltava em Brasília. Então a banda, assim, ela se despontou, né, até um certo momento. E depois, a partir de 94, o Kurt Cobain foi embora também, né, e a banda acabou mais ou menos aí. A gente também era chamado de grunge, alguns ex-companheiros nossos que já tinham se tornado jornalistas curtiam um pouco da nossa cara e tal, mas sempre fez parte. Aí depois, eu sempre tive uma certa forma meio antenado, né? Antenado no que estava acontecendo. E eu fiz uma banda chamada Bola de Pedra e Cavernas, que era mais ou menos a praia dos Romanos Assassinos. E depois, né? Enfim.